Uma menina de 7 anos corre desesperadamente pelas ruas chuvosas do centro da cidade, perseguida por um homem sinistro de jaqueta de couro que quer levá-la para um lugar muito ruim. Em pânico total, ela avista um milionário elegante prestes a entrar em seu carro de luxo e sussurra com urgência: "Por favor, senhor, finja ser meu pai. O homem que está me seguindo quer me fazer mal." Quando o empresário olha para trás e vê a figura ameaçadora se aproximando, algo dentro dele desperta. A chuva desabava sobre as ruas do centro como lágrimas furiosas do céu, transformando o asfalto em espelhos escuros que refletiam as luzes neon das lojas. Helena corria com o coração martelando no peito, seus tênis encharcados chapinhando nas poças, enquanto o peso da mochila puída batia contra suas costas magras. Aos 7 anos, ela já havia aprendido que o mundo podia ser cruel, mas nada a preparara para os últimos 3 dias de perseguição implacável. O homem da jaqueta de couro permanecia a 2 quarteirões de distância, uma sombra persistente que a seguia desde terça-feira. Helena sentia seus olhos como facas geladas perfurando suas costas, e o cheiro acre de cigarro que emanava dele parecia grudar em suas roupas, mesmo quando conseguia se esconder por algumas horas. Sua mãe sempre dizia que ela tinha um dom especial para ler as pessoas, uma intuição que a mantinha segura quando adultos bem vestidos escondiam intenções sombrias por trás de sorrisos falsos. "Preciso encontrar alguém", murmurou para si mesma, desviando de pedestres apressados que mal notavam sua presença. "Alguém diferente, alguém que possa me ajudar." Foi então que ela o viu. Um homem alto emergiu de um prédio comercial, vestindo um terno impecável que contrastava dramaticamente com o caos molhado da rua. Seus sapatos de couro italiano brilhavam mesmo sob a chuva, e ele segurava uma pasta de executivo com a mesma precisão com que segurava seu celular prateado. Alexandre Monteiro era conhecido nos círculos empresariais como um homem que transformava números em fortunas, mas Helena viu algo mais. Uma armadura invisível que ele usava para manter o mundo à distância. Seus olhos se encontraram por um instante. Alexandre estava prestes a entrar em seu sedã preto quando sentiu um toque suave em sua manga. Virou-se e encontrou uma menina pequena, encharcada, com cabelos castanhos grudados no rosto e olhos grandes que brilhavam com uma mistura de inteligência e terror puro. "Por favor, senhor", Helena sussurrou com urgência, suas palavras saindo em rajadas nervosas. "Finja ser meu pai. O homem que está me seguindo quer me fazer mal." Alexandre ficou paralisado. Em seus 42 anos de vida, havia construído muros emocionais tão altos que poucos conseguiam tocá-lo verdadeiramente. Seu sucesso empresarial vinha justamente dessa capacidade de manter distanciamento, de tomar decisões baseadas em lógica fria, nunca em impulsos emocionais. Mas algo no desespero da menina perfurou suas defesas como um raio atravessando o vidro. Instintivamente, seguiu o olhar dela. A 50 metros de distância, um homem corpulento, vestindo jaqueta de couro preta, se aproximava com passos determinados. Seus olhos eram pequenos e calculistas, e havia uma crueldade em sua expressão que fez o sangue de Alexandre gelar. O instinto protetor que ele havia enterrado há décadas despertou com força brutal. Sem hesitar, Alexandre se abaixou e pegou Helena no colo, sentindo como ela pesava tão pouco que parecia feita de ar e determinação. Ela tremeu contra seu peito e ele pôde sentir seu coração de passarinho batendo descompassado. "Ei!" gritou para o homem da jaqueta, sua voz assumindo um tom de autoridade que havia intimidado CEOs em salas de reunião. "Afaste-se da minha filha!" O perseguidor parou abruptamente, seus olhos se estreitando enquanto avaliava a situação.
Alexandre manteve o olhar firme, cada fibra de seu ser irradiando uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Por longos segundos, os dois homens se encararam através da cortina de chuva, uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, o homem da jaqueta recuou, sumindo entre a multidão como uma sombra dissolvendo-se na tempestade. Helena desabou em lágrimas no ombro de Alexandre, suas pequenas mãos agarrando seu terno caro, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Ele quase me pegou. Soluçou contra seu pescoço. Obrigada por me salvar. Alexandre olhou para a menina tremendo em seus braços e soube, com uma certeza que o abalou até os ossos, que sua vida havia mudado para sempre naqueles poucos minutos de chuva e desespero. Alexandre sentou Helena no banco de couro do seu sedã, ligando imediatamente o aquecedor, enquanto observava a menina tremer dentro das roupas encharcadas. Sua mente analítica, treinada para resolver problemas complexos, lutava para processar a situação extraordinária em que se encontrava. Nunca havia lidado com crianças e certamente nunca havia se envolvido em situações que fugissem completamente de seu controle meticuloso. "Como você se chama?" perguntou suavemente, tentando modular sua voz, naturalmente autoritária, para algo mais acolhedor. "Helena", respondeu ela, limpando o nariz com a manga molhada. "Helena Silva. E você é muito gentil, senhor." Alexandre Monteiro." Ele hesitou antes de continuar. "Helena, onde estão seus pais? Preciso levá-la para casa." O rosto da menina se fechou como uma flor tocada pelo gelo. Ela desviou o olhar para a janela embaçada, onde as luzes da cidade se transformavam em borrões coloridos através da chuva que continuava implacável. "Eu não tenho casa fixa", murmurou, sua voz tão baixa que Alexandre precisou se inclinar para ouvir. "Vivo nas ruas há algumas semanas, desde que minha mãe desapareceu." As palavras atingiram Alexandre como um soco no estômago. Sua vida ordenada, repleta de reuniões agendadas e decisões calculadas, não o preparara para a realidade crua de uma criança abandonada à própria sorte nas ruas perigosas da cidade. "Desapareceu como?" perguntou, embora parte dele já temesse a resposta. Helena finalmente o encarou, e Alexandre viu uma sabedoria perturbadora em seus olhos jovens. "Minha mãe era jornalista. Ela sempre dizia que eu era sua pequena detetive, porque eu notava coisas que os adultos ignoravam. Nas últimas semanas, antes de ela sumir, ela ficava muito nervosa, sempre olhando por cima do ombro, recebendo telefonemas estranhos à noite." Alexandre sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura do carro. "E o homem que estava te seguindo?" "Ele apareceu 3 dias depois que minha mãe desapareceu. Primeiro, ele só ficava do outro lado da rua, observando. Depois, começou a me seguir pelos lugares onde eu me escondo para dormir. Ontem à noite, ele tentou me agarrar quando eu estava procurando comida perto do mercado municipal." A revelação deixou Alexandre em silêncio por alguns momentos. Sua empresa havia lidado com situações delicadas, envolvendo informações confidenciais, mas nunca algo que colocasse vidas em risco, especialmente a vida de uma criança inocente. "Helena, esse homem já te disse o que quer?" Ela balançou a cabeça, mas Alexandre percebeu a hesitação em seus olhos. "Não exatamente, mas eu ouvi ele falando no telefone ontem. Ele disse que a garota sabe mais do que deveria e que precisa ser silenciada antes que cause problemas." Alexandre sentiu sua respiração acelerar. A situação era mais grave do que havia imaginado inicialmente. Não se tratava apenas de um estranho perseguindo uma criança vulnerável, mas de algo muito mais sinistro e organizado. "Onde você tem dormido?" perguntou, já formulando um plano em sua mente.
em lugares diferentes. Estacionamentos, marquises, de lojas, às vezes em prédios abandonados. Aprendi que não posso ficar no mesmo lugar 2 noites seguidas, senão eles me encontram. A palavra eles ecoou na mente de Alexandre como um sino de alerta. Helena havia usado o plural, o que significava que havia mais pessoas envolvidas na perseguição. Você disse eles. Quantas pessoas estão te seguindo? Helena mordeu o lábio inferior, um gesto que Alexandre reconheceu como sinal de que ela estava decidindo o quanto podia confiar nele. Pelo menos 3 que eu já vi. O homem da jaqueta de couro é o mais persistente, mas há uma mulher de cabelos loiros que aparece às vezes e um homem mais velho de terno cinza que fica sempre em carros diferentes. Alexandre passou a mão pelos cabelos, uma rara demonstração de nervosismo em alguém tão controlado. A situação estava se revelando muito mais complexa e perigosa do que qualquer desafio empresarial que já havia enfrentado. Helena, preciso fazer uma pergunta muito importante. Sua mãe deixou alguma coisa com você? Papéis, pendrives, qualquer coisa que essas pessoas possam querer? Os olhos da menina se iluminaram com uma mistura de medo e determinação, que Alexandre estava começando a reconhecer como característicos de Helena. Ela me deu isso antes de desaparecer, sussurrou, tirando uma pequena chave dourada de dentro da mochila molhada. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria guardar esta chave como se minha vida dependesse dela. Alexandre olhou para a chave reluzindo na palma pequena de Helena e soube instintivamente que aquele pequeno objeto de metal era a razão pela qual uma menina de 7 anos estava sendo caçada nas ruas como um animal selvagem. Alexandre dirigiu por 40 minutos através das ruas iluminadas da cidade, verificando constantemente o retrovisor para ter certeza de que não estavam sendo seguidos. Helena havia adormecido no banco do passageiro, seu rosto ainda marcado pela tensão, mesmo no sono. De vez em quando, ela murmurava palavras inaudíveis, e Alexandre percebeu que mesmo seus sonhos não lhe ofereciam paz. Sua cobertura no 30º andar de um edifício residencial de luxo sempre fora seu santuário pessoal, um ambiente meticulosamente organizado, onde cada objeto tinha seu lugar específico. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e o mobiliário minimalista refletia sua personalidade controlada e disciplinada. Nunca havia imaginado que um dia traria uma criança para aquele espaço que representava sua necessidade de ordem e solidão. Helena, chamou suavemente, tocando seu ombro quando o elevador chegou ao último andar. Chegamos. Ela despertou sobressaltada, seus olhos se movendo rapidamente pelo ambiente enquanto avaliava possíveis ameaças e rotas de fuga. Alexandre percebeu que aquela reação era resultado de semanas vivendo em constante alerta e sentiu uma pontada de dor no peito ao imaginar o que uma criança tão pequena havia enfrentado sozinha. "É seguro aqui?" perguntou Helena, agarrando sua mochila contra o peito. "Sim, há segurança no prédio, câmeras em todos os andares e apenas eu tenho acesso a este apartamento." Ao entrarem, Helena permaneceu próxima à porta, seus olhos percorrendo cada detalhe do ambiente. Alexandre notou como ela catalogava mentalmente as saídas, as janelas, os lugares onde poderia se esconder se necessário. Aquela capacidade de observação aguçada era impressionante para alguém de sua idade, mas também quebrava seu coração ao perceber que ela havia desenvolvido essas habilidades por pura necessidade de sobrevivência. "Você deve estar com fome", disse Alexandre, dirigindo-se à cozinha imaculada que raramente usava para algo além de café matinal. "Eu não quero incomodar." Helena respondeu automaticamente, mas o estômago vazio traiu suas palavras com um ronco audível. Alexandre sorriu,
pela primeira vez em horas. Não é incômodo? Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Helena baixou os olhos, claramente envergonhada. Anteontem encontrei algumas frutas que um comerciante jogou fora. Elas ainda estavam boas. A simplicidade devastadora daquela confissão atingiu Alexandre como um murro. Sua geladeira estava repleta de comidas caras, que frequentemente estragavam, porque ele preferia jantar em restaurantes sofisticados ou pedir comida entregue por aplicativos. A discrepância entre seu desperdício inconsciente e a fome real de Helena o fez questionar muitas de suas prioridades. Enquanto preparava sanduíches e aquecia uma sopa, Alexandre observou Helena explorando cautelosamente a sala de estar. Ela se aproximou da estante de livros, passando os dedos pelas lombadas, como se fossem tesouros preciosos. "Você gosta de ler?" perguntou ele. "Minha mãe me ensinou. Ela dizia que os livros são portas para mundos onde podemos ser seguros, mesmo quando o mundo real não é." Helena puxou um volume de contos clássicos. Ela sempre lia para mim antes de dormir, até nas noites mais difíceis. Alexandre sentiu um nó na garganta. E ela desapareceu há quanto tempo exatamente? 3 semanas e 2 dias. Helena respondeu imediatamente, como se contasse cada hora desde então. Ela saiu para uma reunião importante e disse que voltaria para o jantar. Deixou dinheiro para pizza e me disse para não abrir a porta para ninguém. Esperei 2 dias antes de sair para procurá-la. "Você tentou ir à polícia?" Helena balançou a cabeça vigorosamente. "Minha mãe sempre dizia que há pessoas, mas até nos lugares que deveriam ser seguros. Ela me ensinou a confiar apenas no meu instinto e nas pessoas que mostram verdadeira bondade, não apenas palavras bonitas." Alexandre serviu a comida e observou Helena comer com educação. Mas também com a fome desesperada de quem não sabia quando seria a próxima refeição. Entre colheradas de sopa, ela continuou conversando e Alexandre ficou impressionado com sua articulação e maturidade. "Senhor Alexandre, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Por que você me ajudou? A maioria dos adultos ricos que vejo na rua fingem que crianças como eu não existimos." A pergunta o pegou desprevenido. Alexandre lutou para encontrar uma resposta honesta. "Eu não sei explicar completamente. Quando vi o medo em seus olhos e aquele homem se aproximando, algo dentro de mim reagiu instintivamente." Helena o estudou com aqueles olhos perspicazes. "Você também já se sentiu sozinho e assustado, não é?" A observação da menina foi como um raio iluminando cantos escuros de sua alma que Alexandre havia selado há décadas. Ele havia construído sua identidade em torno do controle e da autossuficiência, mas Helena havia identificado a solidão profunda que ele escondia por trás do sucesso material. "Sim", admitiu finalmente. "Já me senti assim." Helena assentiu com sabedoria, além de seus anos. "As pessoas feridas reconhecem outras pessoas feridas. Minha mãe me ensinou isso." Naquele momento, Alexandre percebeu que salvar Helena poderia ser o primeiro passo para salvar a si mesmo de uma vida de isolamento emocional que havia escolhido como proteção, mas que se tornara uma prisão dourada. Fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro daquele apartamento, 2 almas solitárias haviam encontrado um refúgio temporário, uma na outra. Alexandre acordou antes do amanhecer, um hábito desenvolvido ao longo de décadas, construindo seu império empresarial. Encontrou Helena ainda dormindo no sofá, envolvida no cobertor de cachemir que ele havia oferecido na noite anterior. Ela parecia tão pequena e vulnerável que ele sentiu uma onda protetora varrer seu peito, um sentimento estranho e poderoso que o desestabilizava. Enquanto preparava café,
Alexandre refletiu sobre as opções disponíveis. Sua mente estratégica, acostumada a resolver problemas complexos, trabalhava para encontrar a melhor solução para Helena. A resposta mais óbvia parecia ser encontrar um abrigo adequado onde ela pudesse ficar segura, enquanto as autoridades investigavam o desaparecimento de sua mãe. "Bom dia", Helena disse suavemente, aparecendo na cozinha com os cabelos bagunçados e os olhos ainda sonolentos. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que nas últimas semanas", admitiu ela, aceitando o copo de leite morno que Alexandre ofereceu. "Obrigada por me deixar ficar aqui." Alexandre sentou-se à mesa de jantar, observando Helena beber o leite com pequenos goles cuidadosos. "Helena, precisamos conversar sobre o que fazer a seguir. Não posso deixar você nas ruas, mas também não posso ignorar que você precisa de cuidados adequados e proteção oficial." O rosto de Helena se fechou imediatamente, e Alexandre viu o medo retornar aos seus olhos. "Você vai me levar para um abrigo? Existe um lugar muito bom na cidade, com profissionais treinados e..." "Não!" Helena interrompeu, levantando-se tão rapidamente que derrubou a cadeira. "Por favor, Sr. Alexandre, você não entende. Eles sempre me encontram nos lugares oficiais." Alexandre ficou perplexo com a reação intensa da menina. "Como? Assim, eles te encontram?" Helena começou a andar de um lado para o outro, suas pequenas mãos gesticulando nervosamente. "Na primeira semana depois que minha mãe desapareceu, eu tentei ir a 2 abrigos diferentes. Toda vez, no dia seguinte, o homem da jaqueta de couro aparecia nas proximidades. Uma vez, ele até conversou com uma das assistentes sociais, dizendo que era meu tio e que estava me procurando." A revelação foi como um balde de água fria. Alexandre percebeu que a rede que perseguia Helena era muito mais sofisticada do que havia imaginado. Eles tinham informantes ou acesso a sistemas que lhes permitiam rastrear movimentos através de canais oficiais. "Isso significa que há alguém dentro do sistema trabalhando com eles", murmurou Alexandre, mais para si mesmo do que para Helena. "Exatamente", confirmou ela, demonstrando novamente sua capacidade perturbadora de compreender situações complexas. "Minha mãe sempre dizia que quando você não pode confiar no sistema, precisa ser mais inteligente que ele." Alexandre passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Sua vida meticulosamente organizada não incluía planos para proteger uma criança de uma conspiração que se estendia até instituições supostamente seguras. "Então, o que você sugere?" perguntou, surpreendendo-se ao pedir conselho a uma menina de 7 anos. Helena se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma determinação que contrastava com sua idade. "Podemos descobrir o que essa chave abre. Minha mãe não me daria algo importante sem uma boa razão. Se descobrirmos o que ela estava investigando, talvez possamos entender por que essas pessoas me querem tanto." Alexandre estudou a chave dourada que Helena havia mostrado na noite anterior. Era pequena e delicada, claramente feita para abrir algo específico, não uma porta comum. "Pode ser um cofre, um armário, uma gaveta especial", refletiu Alexandre em voz alta. "Ou talvez algo no local de trabalho da minha mãe", sugeriu Helena. Ela trabalhava para o jornal Cidade Verdade, mas às vezes fazia investigações independentes em casa. Alexandre sentiu um arrepio de reconhecimento. O Cidade Verdade era conhecido por suas reportagens investigativas corajosas, frequentemente expondo corrupção em altos níveis do governo e empresas influentes. Se a mãe de Helena estava trabalhando em algo suficientemente perigoso para resultar em seu desaparecimento, as implicações eram aterrorizantes. "Helena, onde vocês moravam?" "Tínhamos um apartamento pequeno no bairro São José, mas tenho..."
Medo de voltar lá. Nas primeiras noites, eu vi carros estranhos parados na rua, homens observando o prédio. Alexandre tomou uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Então vamos descobrir isso juntos, mas do meu jeito. Vou contratar investigadores particulares discretos, pessoas em quem confio. Não podemos usar canais oficiais se há infiltração no sistema. Helena o olhou com uma mistura de gratidão e apreensão. Você realmente vai me ajudar? Mesmo sabendo que pode ser perigoso? Alexandre ajoelhou-se na frente dela, colocando as mãos gentilmente em seus ombros pequenos. Helena, desde ontem à noite, algo mudou em mim. Não vou abandonar você. Vamos descobrir o que aconteceu com sua mãe e garantir que você fique segura. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena sorriu genuinamente. Mas ambos sabiam que estavam prestes a embarcar em uma jornada perigosa que testaria não apenas sua coragem, mas também a força do vínculo inesperado que havia se formado entre eles. Do lado de fora, o dia nasceu nublado, como se a própria cidade pressentisse as tempestades que se aproximavam. Alexandre passou a manhã fazendo ligações discretas de seu escritório particular no apartamento, enquanto Helena explorava sua extensa biblioteca. Sua primeira chamada foi para Roberto Silva, um ex-policial que havia se tornado investigador particular após se desiludir com a corrupção dentro da corporação. Roberto havia ajudado Alexandre em questões corporativas delicadas no passado e era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Roberto, preciso de sua ajuda em algo muito sensível, Alexandre disse assim que o investigador atendeu. Claro, Alexandre. Do que se trata? Não posso falar por telefone. Pode vir ao meu apartamento hoje à tarde. E Roberto, isso envolve uma criança em perigo real. Houve uma pausa do outro lado da linha. Roberto tinha 2 filhos pequenos e Alexandre sabia que qualquer ameaça contra uma criança tocaria profundamente suas fibras paternas. Estarei aí em 2 horas, respondeu Roberto sem mais perguntas. A segunda ligação foi para Marina Santos, sua assistente executiva há mais de 10 anos. Marina era mais do que uma funcionária. Ela havia se tornado sua confidente em questões pessoais e profissionais, uma das poucas pessoas capazes de penetrar sua armadura emocional. Marina, preciso que você cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. Todos? Alexandre, você tem a reunião com os investidores japoneses amanhã? Cancele tudo. E Marina, isso é confidencial. Não quero que ninguém saiba minha localização ou agenda. Marina percebeu a urgência em sua voz. Está tudo bem? Você nunca cancela reuniões importantes. Explico pessoalmente. Pode vir aqui hoje à tarde junto com Roberto? Claro, chegamos juntos. Enquanto Alexandre fazia os arranjos, Helena se aproximou carregando um livro grosso sobre direito civil. Senhor Alexandre, posso fazer uma pergunta? Sempre. Se alguém descobre informações sobre crimes importantes, mas as autoridades normais não podem ser confiáveis, existe outro jeito de denunciar? Alexandre parou de digitar e olhou para Helena, impressionado mais uma vez com sua perspicácia. Por que pergunta isso? Porque estive pensando sobre o que minha mãe poderia ter descoberto. Ela sempre dizia que algumas verdades são tão perigosas que apenas certas pessoas corajosas podem lidar com elas. Sua mãe falava sobre o trabalho dela com você? Helena assentiu, sentando-se na poltrona ao lado da mesa de Alexandre. Não detalhes, mas ela me ensinava sobre justiça e coragem. Dizia que às vezes as pessoas boas precisam correr riscos para proteger outras pessoas boas. Alexandre sentiu uma onda de respeito pela mãe de Helena. Educar uma filha sobre princípios morais enquanto enfrentava perigos reais demonstrava
uma força de caráter extraordinária. Para responder sua pergunta, sim, existem promotores especiais, organizações de direitos humanos, jornalistas investigativos de outros veículos. O segredo é escolher pessoas que tenham proteção suficiente para enfrentar pressões e ameaças. Helena absorveu a informação, claramente processando possibilidades. Você conhece pessoas assim? Algumas, admitiu Alexandre, mas primeiro precisamos descobrir exatamente o que sua mãe estava investigando. À tarde, Roberto e Marina chegaram quase simultaneamente. Roberto era um homem de estatura média, com cabelos grisalhos e olhos alertas, que não perdiam nenhum detalhe. Marina, uma mulher elegante de 45 anos, sempre transmitia eficiência e lealdade inabaláveis. Quando Alexandre apresentou Helena, as reações foram imediatas e reveladores. Roberto ajoelhou-se na altura dela, seus instintos paternais ativados instantaneamente. Marina ficou visivelmente emocionada, suas próprias experiências como mãe solteira emergindo em sua expressão protetora. Conte-nos tudo, disse Roberto, depois que Alexandre explicou a situação básica. Helena, demonstrando mais uma vez sua maturidade impressionante, contou sua história com detalhes precisos, incluindo descrições físicas dos perseguidores e cronologia exata dos eventos. Roberto fez anotações cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam sua experiência em investigações. Esta rede é profissional, concluiu Roberto após ouvir tudo. Eles têm recursos, informantes e organização. Não são criminosos comuns. Marina segurava a mão de Helena enquanto ouvia. Aquela chave pode ser crucial. Você se lembra de sua mãe mencionando cofres, arquivos especiais, qualquer lugar onde ela guardasse documentos importantes? Helena fechou os olhos, concentrando-se. Ela tinha um escritório em casa, mas também... Espere. Seus olhos se abriram subitamente. Ela mencionou uma vez sobre ter um local seguro onde as verdades perigosas dormem até poderem acordar. Achei que era apenas seu jeito poético de falar. Roberto e Alexandre trocaram olhares significativos. Isso soa como um cofre de segurança em banco, disse Roberto. Muitos jornalistas investigativos usam esse tipo de proteção para evidências sensíveis. Marina assentiu. E se ela deu a chave para Helena, significa que confiava que a filha saberia o que fazer se algo acontecesse. Alexandre sentiu uma mistura de admiração e tristeza ao imaginar o peso que a mãe de Helena havia colocado nos ombros pequenos da filha. Mas também reconheceu a sabedoria daquela decisão. Helena era extraordinariamente inteligente e corajosa para sua idade. Então, nosso próximo passo é identificar qual banco e localizar o cofre, concluiu Alexandre. Roberto fechou seu caderno de anotações. Isso pode demorar, e enquanto investigamos, Helena precisa permanecer completamente fora do radar. Eles vão intensificar a busca quando perceberem que ela não está mais nas ruas. Helena olhou para Alexandre com confiança, que o comoveu profundamente. Você realmente vai me proteger até encontrarmos minha mãe? Sim, respondeu Alexandre sem hesitação. Todos nós vamos. Naquele momento, Alexandre percebeu que havia encontrado mais do que apenas uma criança para proteger. Havia encontrado uma família inesperada, unida por um propósito comum de buscar justiça e verdade em um mundo perigoso. 3 dias haviam se passado desde que Roberto e Marina se juntaram à missão de proteger Helena e descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua mãe. O apartamento de Alexandre havia se transformado em um centro de operações improvisado, com mapas da cidade espalhados pela mesa de jantar e fotos de possíveis suspeitos coladas nas paredes do escritório. Helena
havia se adaptado à rotina, com uma facilidade que simultaneamente impressionava e preocupava Alexandre. Ela acordava cedo, ajudava Marina a organizar os documentos da investigação e fazia perguntas perspicazes que frequentemente levavam a descobertas importantes. Sua capacidade de lembrar detalhes específicos sobre os últimos dias com sua mãe estava se revelando fundamental para montarem o quebra-cabeças. Roberto encontrou algo, anunciou Marina, entrando no apartamento com uma expressão tensa. Não são boas notícias. Alexandre e Helena se aproximaram enquanto Roberto abria seu laptop na mesa de centro. Suas pesquisas nos últimos dias haviam se concentrado em identificar os perseguidores de Helena e rastrear os últimos movimentos de sua mãe. Consegui identificar o homem da jaqueta de couro, disse Roberto, mostrando uma foto na tela. Nome: Carlos Mendes. Ex-militar, atualmente trabalha como segurança particular para empresas que, digamos, não fazem perguntas sobre métodos. Helena estudou a foto e assentiu grimemente. É ele. Definitivamente é ele. Pior ainda, continuou Roberto. Descobri que a empresa que o emprega tem conexões com políticos influentes e empresários que já foram alvo de investigações jornalísticas no passado. Alexandre sentiu um nó no estômago. Isso significa que o trabalho da mãe de Helena atingiu pessoas muito poderosas. Exatamente, e há mais. Roberto clicou para a próxima tela. Consegui acessar os registros telefônicos da redação do Cidade Verdade na última semana antes do desaparecimento da mãe de Helena. Ela fez várias ligações para um número que pertence a um advogado especializado em proteção de testemunhas. Helena segurou a mão de Alexandre instintivamente. Isso significa que minha mãe sabia que estava em perigo? Marina ajoelhou-se ao lado de Helena, sua voz suave, mas séria. Querida, parece que sua mãe estava tentando se proteger e proteger você. Ela sabia que havia descoberto algo muito importante e perigoso. Mas tem algo mais preocupante, disse Roberto, hesitando antes de continuar. Ontem à noite começaram a fazer perguntas sobre você nas ruas, Alexandre. O sangue de Alexandre gelou. Que tipo de perguntas? Seus hábitos, sua rotina, onde você mora. Alguém está tentando te localizar. Eles descobriram que você ajudou Helena e agora você também é um alvo. Alexandre passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava profundamente preocupado. Como eles descobriram? Provavelmente câmeras de segurança da rua onde vocês se encontraram, explicou Roberto. Eles devem ter acesso a sistemas de vigilância da cidade. Helena levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que oferecia vista panorâmica da cidade. Alexandre a seguiu, percebendo que ela estava lutando contra lágrimas. Helena, o que está pensando? Eu arruinei sua vida, ela disse com voz trêmula. Você era seguro antes de me ajudar. Agora você está em perigo por minha causa. Alexandre ajoelhou-se ao lado dela, virando gentilmente seu rosto para que seus olhos se encontrassem. Helena, olhe para mim. Você não arruinou nada. Você me deu algo que eu não sabia que estava perdendo. O quê? Um propósito. Uma razão para usar meus recursos e privilégios para algo que realmente importa. Alexandre sorriu tristemente. Minha vida era vazia antes de conhecer você. Tinha sucesso, dinheiro, mas não tinha significado. Marina se aproximou, carregando uma xícara de chá quente para Helena. Alexandre está certo, querida. E agora somos uma equipe. Todos escolhemos estar aqui. Roberto fechou o laptop e se juntou ao grupo. Falando em equipe, precisamos tomar algumas decisões importantes. A situação está escalando e eles claramente têm recursos que nós subestimamos. Que tipo de decisões? Perguntou Alexandre. Primeiro, este apartamento não é mais seguro. Eles vão localizá-lo eventualmente. Segundo, precisamos acelerar nossa investigação sobre a chave antes
Que eles nos encontrem. Helena bebeu um gole do chá, suas mãos pequenas tremendo ligeiramente. Eu lembrei de algo ontem à noite. Minha mãe mencionou uma vez que tinha amigos em lugares altos que a ajudariam se ela precisasse desaparecer por um tempo. Alexandre e Roberto trocaram olhares significativos. Isso poderia significar que ela planejou seu próprio desaparecimento? Perguntou Marina. É possível, disse Roberto. Jornalistas investigativos às vezes precisam se esconder quando descobrem informações perigosas demais para serem publicadas imediatamente. Helena se animou pela primeira vez em dias. Então ela pode estar viva, apenas escondida? É uma possibilidade real, confirmou Alexandre, sentindo uma pontada de esperança. Mas isso também significa que as pessoas que a perseguem sabem que ela está viva e querem você como forma de forçá-la a sair do esconderijo. A realização atingiu todos simultaneamente. Helena não era apenas uma testemunha ou portadora de informações importantes. Ela era isca em uma armadilha elaborada para capturar sua mãe. Eles querem que minha mãe venha me salvar, murmurou Helena, sua voz carregada de uma compreensão devastadora. Roberto assentiu gravemente, e quando ela aparecer, eles terão ambas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e determinação. Todos perceberam que não estavam apenas protegendo Helena. Estavam em uma corrida contra o tempo para encontrar sua mãe antes que os perseguidores conseguissem usar a filha como armadilha. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a piscar na escuridão crescente, e Alexandre teve a sensação perturbadora de que eram como olhos hostis, observando cada movimento deles. A descoberta aconteceu de forma completamente inesperada na manhã de sexta-feira, quando Roberto retornou ao apartamento com uma expressão que Alexandre nunca havia visto antes. Uma mistura de choque, raiva e incredulidade que fez seu sangue gelar instantaneamente. Precisamos conversar, disse Roberto, olhando significativamente para Helena, que estava ajudando Marina a catalogar pistas no escritório. Em particular, Alexandre seguiu Roberto até a cozinha, sentindo que whatever Roberto havia descoberto mudaria tudo irreversivelmente. Alexandre, Roberto começou, sua voz baixa e tensa. Você conhece Marcos Andrade, seu sócio há 15 anos? Claro, Marcos é meu braço direito. Construímos a empresa juntos. Por quê? Roberto puxou uma pasta de documentos de sua mochila, suas mãos tremendo ligeiramente. Porque Marcos Andrade está diretamente envolvido na rede que persegue Helena. As palavras atingiram Alexandre como um raio. Ele se apoiou no balcão da cozinha, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível. Marcos é seu melhor amigo, eu sei, interrompeu Roberto. Mas olhe isto. Roberto abriu a pasta, revelando fotografias de alta qualidade mostrando Marcos em reuniões secretas com Carlos Mendes, o homem da jaqueta de couro que perseguia Helena. Havia também registros bancários, mostrando transferências substanciais de contas ligadas à empresa de Alexandre para organizações que Roberto havia identificado como fachadas para atividades ilegais. Há mais, continuou Roberto, sua voz carregada de pesar por ter que destruir a vida de Alexandre. Consegui interceptar uma conversa telefônica de ontem à noite. Marcos estava coordenando a busca por você e Helena. Ele sabe exatamente onde vocês estão. Alexandre sentiu como se estivesse afogando em traição. Marcos havia sido mais que um sócio. Era seu confidente, a pessoa em quem mais confiava no mundo dos negócios. Eles haviam construído um império juntos, compartilhado sucessos e fracassos, celebrado conquistas e enfrentado crises lado a lado. Por que ele faria isso?
sussurrou Alexandre, sua voz quase inaudível. Dinheiro e poder, respondeu Roberto, brutalmente. As evidências mostram que há anos Marcos estava usando a empresa de vocês para lavar dinheiro de operações ilegais. Quando a mãe de Helena começou a investigar essa rede, ela inevitavelmente descobriu as conexões com sua empresa. A revelação foi como uma avalanche emocional. Alexandre percebeu que sua vida inteira havia sido construída sobre uma fundação de mentiras. Seu sucesso, sua riqueza, sua reputação, tudo estava contaminado pelas atividades criminosas de Marcos. Helena, Alexandre murmurou, a realização atingindo-o como um segundo golpe. Ela está em perigo porque eu a trouxe para dentro do ovil do lobo. Não, disse Roberto firmemente. Você salvou a vida dela naquele dia na chuva. Sem sua proteção, eles já teriam capturado ela há muito tempo. Alexandre lutou para processar as implicações. Marcos tem acesso a todos os meus sistemas de segurança, conhece todos os meus esconderijos, tem chaves do apartamento. Exato. E pior, ele provavelmente está monitorando suas comunicações, suas contas bancárias, seus movimentos. Vocês precisam sair daqui imediatamente. Naquele momento, Helena apareceu na porta da cozinha, seus olhos perspicazes captando instantaneamente a tensão no ambiente. Aconteceu algo ruim? E perguntou, demonstrando mais uma vez sua capacidade de ler situações adultas complexas. Alexandre ajoelhou-se na frente dela, lutando para manter sua voz estável. Helena, descobrimos quem está por trás da perseguição à sua mãe e a você. Quem? Alguém muito próximo a mim, alguém em quem eu confiava completamente. Alexandre respirou fundo. Isso significa que nossa situação é mais perigosa do que pensávamos. Helena estudou seu rosto com aquela sabedoria perturbadora. É por isso que você parece tão triste? Porque foi traído por alguém que amava? A simplicidade devastadora da observação quebrou as últimas defesas emocionais de Alexandre. Lágrimas que ele havia suprimido por décadas finalmente encontraram caminho para seus olhos. Sim, admitiu. E significa que coloquei você em ainda mais perigo ao tentar protegê-la. Helena se aproximou e, surpreendentemente, abraçou Alexandre. Com força. Senhor Alexandre, às vezes as pessoas que mais confiamos são as que mais nos machucam. Minha mãe me ensinou isso. Mas também me ensinou que isso não significa que devemos parar de confiar em pessoas boas. Marina apareceu na cozinha, percebendo imediatamente que algo dramático havia acontecido. O que descobrimos? Roberto rapidamente a colocou a par da situação. Marina ficou visivelmente abalada, mas sua natureza prática prevaleceu. Então, precisamos sair daqui agora e encontrar um lugar completamente fora do radar de Marcos, disse ela. Tenho uma casa de campo que herdei da minha avó. Ninguém sabe sobre ela, nem mesmo minha família. Alexandre se levantou, limpando os olhos e forçando sua mente estratégica a retomar o controle. A traição de Marcos era devastadora, mas Helena precisava de proteção e ele não podia se permitir desmoronar. Roberto, quanto tempo temos antes que Marcos perceba que descobrimos? Talvez algumas horas. Ele vai notar quando você não aparecer para as reuniões de hoje. Helena segurou a mão de Alexandre, sua pequena mão quente transmitindo uma força surpreendente. Nós vamos encontrar minha mãe, não vamos? Alexandre olhou para aquela menina corajosa que havia transformado sua vida em poucos dias e sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Marcos havia traído sua confiança e destruído sua vida, mas não conseguiria destruir a família inesperada que Alexandre havia encontrado. Sim, disse com convicção renovada.
Vamos encontrar sua mãe e vamos fazer essas pessoas pagarem por todo o mal que causaram. Enquanto rapidamente empacotavam apenas o essencial, Alexandre percebeu que a traição de Marcos, por mais dolorosa que fosse, havia libertado algo dentro dele, a coragem de lutar verdadeiramente por algo que importava, independentemente do custo pessoal. A casa de campo de Marina ficava aninhada entre colinas verdes a 2 horas da cidade, um refúgio rústico que contrastava dramaticamente com o apartamento luxuoso de Alexandre. A construção de pedra e madeira exalava simplicidade e aconchego, rodeada por jardins selvagens que Helena explorou com fascínio assim que chegaram. Alexandre observava a menina correr entre as flores silvestres, notando como sua expressão havia se suavizado pela primeira vez em dias. A traição de Marcos havia abalado profundamente seus fundamentos emocionais. Mas ver Helena encontrar momentos de alegria, mesmo em meio ao caos, lhe dava forças para continuar. Ela parece mais criança aqui, observou Marina, juntando-se a Alexandre na varanda de madeira, enquanto Roberto verificava os sistemas de segurança da propriedade. É difícil lembrar que ela tem apenas 7 anos, concordou Alexandre. As circunstâncias a forçaram a crescer muito rápido. Marina estudou o perfil de Alexandre, notando as linhas de tensão que haviam se aprofundado desde a descoberta sobre Marcos. E você? Como está lidando com tudo isso? Alexandre suspirou pesadamente. 15 anos de parceria, Marina. 15 anos construindo algo que pensei ser legítimo, apenas para descobrir que estava sendo usado como fachada para crimes. Me sinto como um idiota. Marcos era muito inteligente para esconder suas atividades, disse Marina gentilmente. Você não poderia ter sabido. Mas deveria ter sabido, retrucou Alexandre com amargura. Que tipo de empresário sou se não percebi que meu próprio sócio estava usando nossa empresa para lavagem de dinheiro? Roberto se aproximou, ouvindo a última parte da conversa. Alexandre, pessoas como Marcos são especialistas em manipulação. Eles constroem relacionamentos baseados em confiança especificamente para explorar essa confiança. Helena correu de volta para a varanda, suas bochechas coradas pelo ar fresco da montanha. Encontrei um riacho lá atrás, tem pedrinhas brilhantes no fundo. Que maravilha! Disse Marina, sorrindo genuinamente pela primeira vez em dias. Quer que eu faça um lanche para levarmos lá? Enquanto Marina preparava sanduíches, Alexandre se sentou com Helena nos degraus da varanda. A criança havia se tornado sua âncora emocional, sua presença lembrando-o constantemente do que realmente importava. Senhor Alexandre, Helena disse suavemente, você está muito triste por causa do homem que te traiu? Alexandre considerou. Mentir, protegê-la da complexidade de suas emoções adultas, mas Helena merecia honestidade. Sim, estou muito triste, e também com raiva, mas principalmente me sinto perdido. Por quê? Porque minha vida inteira estava construída em torno da empresa que criei com Marcos. Agora não sei mais quem sou sem ela. Helena pegou uma flor pequena que havia caído no degrau, girando-a entre os dedos pequenos. Minha mãe me disse, uma vez que não somos o que fazemos ou o que temos, somos o que escolhemos fazer quando as coisas ficam difíceis. A sabedoria daquela observação atingiu Alexandre como um raio de luz em meio à escuridão de sua confusão emocional. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Ela vai ficar orgulhosa de mim quando descobrir que consegui encontrar alguém tão bom para me ajudar, disse Helena, encostando a cabeça no ombro de Alexandre. O gesto simples quebrou algo dentro do peito de Alexandre. Pela primeira vez na vida, ele se sentia verdadeiramente necessário, não por seu dinheiro ou conexões empresariais,
mas por sua humanidade fundamental. Roberto retornou de sua inspeção da propriedade com notícias mistas. A boa notícia é que este lugar é realmente isolado e seguro. A má notícia é que Marcos está escalando a busca. Meus contatos na polícia disseram que ele registrou Helena como criança desaparecida e você como suspeito de sequestro. Alexandre sentiu o sangue gelar. Ele está usando o sistema legal contra nós? Exatamente. E como ele tem recursos e conexões, está conseguindo mobilizar autoridades legítimas que não sabem da verdadeira situação. Helena se levantou abruptamente, suas mãos pequenas fechadas em punhos determinados. Ele não pode fazer isso. Senhor Alexandre me salvou. Eu sei, querida, disse Roberto gentilmente. Mas Marcos está usando a lei a favor dele, tornando ainda mais difícil para nós buscarmos ajuda oficial. Marina retornou com uma cesta de piquenique, mas parou ao perceber a tensão renovada. O que aconteceu agora? Alexandre explicou a situação enquanto caminhavam em direção ao riacho que Helena havia descoberto. A água cristalina corria sobre pedras lisas, criando um som suave que contrastava com a turbulência de suas vidas. Então, estamos fugindo não apenas de criminosos, mas também da polícia, resumiu Marina, sentando-se em uma pedra grande. Não da polícia de verdade, esclareceu Roberto, mas de policiais que foram enganados por Marcos e acreditam que ele é a vítima. Helena se ajoelhou na margem do riacho, observando os pequenos peixes que nadavam entre as pedras. É como quando minha mãe me contou sobre pessoas que usam máscaras para parecer boas quando são más por dentro. Alexandre se juntou a ela na margem, impressionado mais uma vez com sua capacidade de encontrar analogias perfeitas para situações complexas. Exatamente. Marcos sempre usou uma máscara comigo. Mas agora você pode ver o rosto verdadeiro dele, disse Helena, olhando diretamente nos olhos de Alexandre. E isso significa que você pode lutar contra ele de verdade. Roberto abriu seu laptop, equilibrando-o cuidadosamente em uma pedra plana. Falando em lutar, consegui mais informações sobre a chave. Identifiquei 3 bancos na cidade que usam esse tipo específico de chave para cofres de segurança. Helena se animou imediatamente. Podemos ir verificar? Muito perigoso agora, disse Roberto. Marcos provavelmente tem pessoas vigiando todos os bancos, esperando que vocês apareçam. Alexandre pegou a chave pequena que Helena sempre carregava consigo, estudando-a à luz do sol. Mas se não descobrirmos o que sua mãe escondeu, nunca teremos evidências suficientes para expor Marcos e sua rede. Talvez possamos encontrar outro jeito, sugeriu Marina. Helena, você se lembra de mais alguma coisa que sua mãe disse sobre onde guardava coisas importantes? Helena fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Quando os abriu, havia uma centelha de esperança em seu olhar. Ela disse uma vez que as verdades mais importantes ficam onde os poderosos nunca pensam em procurar. Na época, achei que ela estava falando sobre esconder coisas em lugares simples, não em cofres caros. Alexandre e Roberto trocaram olhares intrigados. Talvez a resposta não estivesse em um banco sofisticado, mas em algum lugar muito mais próximo e inesperado do que haviam imaginado. Na segunda noite na casa de campo, Helena acordou gritando. Alexandre correu para o quarto onde ela dormia, encontrando-a sentada na cama, tremendo e suando frio. Sem hesitar, ele a envolveu em seus braços, sentindo como seu pequeno corpo estava tenso pelo terror do pesadelo. Foi só um sonho, murmurou Alexandre, balançando-a gentilmente como havia visto pais fazerem com seus filhos. Você está segura aqui. Não foi um sonho. Helena soluçou contra seu peito. Foi uma lembrança. Lembrei da última noite com minha mãe. Marina,
apareceu na porta, também despertada pelos gritos. Ela se sentou na cama do outro lado de Helena, oferecendo-lhe um copo de água morna. "Quer contar para nós?" perguntou Marina suavemente. Helena bebeu a água em pequenos goles, suas mãos ainda tremendo. Minha mãe estava muito nervosa naquela noite. Ela ficou acordada até muito tarde, queimando papéis na pia da cozinha. Pensei que era lixo normal, mas agora lembro que ela chorava enquanto queimava. Alexandre sentiu um aperto no peito. "Ela disse alguma coisa?" Ela me chamou no quarto dela e me deu a chave. Disse que se algo acontecesse, eu deveria procurar o lugar onde guardamos os sonhos que não podem morrer. Helena enxugou os olhos. "Na época não entendi, mas agora... Você lembra de algo específico?" incentivou Marina. Helena assentiu lentamente. "Minha mãe tinha um pequeno escritório em casa, mas havia outro lugar. Um lugar secreto, onde ela ia quando queria ficar sozinha e pensar. Ela me mostrou uma vez, mas me fez prometer nunca contar para ninguém." Alexandre e Marina trocaram olhares, esperançosos. Roberto, que havia aparecido silenciosamente na porta, se aproximou com interesse renovado. "Onde era esse lugar?" lhe perguntou Roberto. Era uma salinha escondida atrás de uma estante na biblioteca do nosso prédio. Minha mãe descobriu por acaso que havia uma parede falsa. Ela arrumou uma mesinha pequena lá e dizia que era onde os escritores guardam histórias importantes demais para esquecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Alexandre percebeu que a mãe de Helena havia criado um esconderijo perfeito, um lugar tão simples e inesperado que ninguém pensaria em procurar lá. "Helena", disse Alexandre cuidadosamente, "você se lembra como chegar a essa sala secreta?" "Sim. A estante tinha livros sobre história do Brasil na parte de baixo. Tinha que empurrar um livro específico sobre a independência para abrir a passagem." Roberto abriu seu laptop imediatamente. "Preciso verificar se o prédio ainda está sendo vigiado. Se Marcos soubesse sobre este esconderijo, já teria recuperado qualquer coisa que estivesse lá." "Mas ele não sabia", disse Helena com certeza. "Minha mãe disse que o segredo era apenas nosso. Nem mesmo a bibliotecária sabia sobre a sala." Marina acariciou os cabelos de Helena. "Isso significa que o que sua mãe escondeu pode ainda estar lá." Alexandre sentiu uma mistura de esperança e apreensão. "Mas como vamos chegar lá sem sermos detectados? Marcos certamente tem pessoas vigiando o prédio onde vocês moravam." "A biblioteca fica no térreo e tem entrada independente", explicou. "Helena, minha mãe me levava lá aos sábados de manhã quando tinha menos movimento." Roberto estava digitando furiosamente. "Estou verificando os sistemas de segurança do prédio. Se conseguirmos entrar pela biblioteca durante um horário específico..." "Não", interrompeu Alexandre firmemente. "É muito perigoso levar Helena de volta à cidade. Se algo der errado..." "Mas eu preciso ir", insistiu Helena, sua voz assumindo aquela determinação que Alexandre já conhecia bem. "Só eu sei exatamente onde procurar. E se minha mãe deixou algo importante lá, pode ser a única forma de salvá-la." Marina pegou as mãos de Helena entre as suas. "Querida, entendemos que você quer ajudar, mas vocês não entendem." Helena interrompeu, lágrimas frescas correndo por suas bochechas. "Minha mãe pode estar morrendo em algum lugar enquanto conversamos. Se ela está escondida, deve estar ferida ou doente. Cada dia que passamos sem encontrá-la pode ser um dia a menos que tenho com ela." A dor crua na voz de Helena perfurou o coração de Alexandre. Ele reconhecia aquele desespero, a sensação de que cada momento perdido poderia ser crucial. Era a mesma urgência que sentia quando tomava decisões empresariais importantes, mas multiplicada por uma intensidade emocional que nunca havia experimentado. "Roberto", disse Alexandre finalmente, "que tipo de segurança tem no prédio?"
Segurança básica. Câmeras nas entradas principais, mas a biblioteca tem acesso lateral que é menos monitorado. Roberto hesitou. Seria arriscado, mas não impossível. Helena segurou o braço de Alexandre. Por favor, sei que é perigoso, mas minha mãe arriscou. Tudo para proteger essas informações. Preciso honrar essa coragem. Alexandre olhou para aqueles olhos jovens, cheios de determinação e coragem, e viu reflexos de si mesmo quando decidia enfrentar desafios empresariais impossíveis. A diferença era que Helena estava lutando por amor, não por lucro. Marina, disse Alexandre, sua decisão tomada. Você e Helena ficarão aqui amanhã. Roberto e eu iremos à cidade reconhecer o local. Não! Protestou Helena. Vocês não vão conseguir encontrar a sala sem mim. Então você vai nos desenhar um mapa detalhado, disse Alexandre com firmeza. E se determinarmos que é seguro, voltaremos para buscá-la no dia seguinte. Helena franziu a testa, claramente insatisfeita com o compromisso, mas percebendo que era a melhor oferta que receberia. Está bem, concordou relutantemente. Mas prometam que vão tomar muito cuidado. Não quero perder vocês também. A palavra também ecoou no silêncio do quarto, lembrando a todos de que Helena já havia perdido muito em seus poucos anos de vida. Alexandre a abraçou mais apertado, fazendo uma promessa silenciosa de que não seria mais uma pessoa importante a desaparecer de sua vida. Fora, o vento da montanha sussurrava entre as árvores, carregando consigo a promessa de que o dia seguinte traria respostas há muito procuradas, ou perigos ainda maiores do que haviam enfrentado até agora. Alexandre e Roberto partiram para a cidade antes do amanhecer, deixando Marina e Helena na segurança relativa da casa de campo. O mapa detalhado que Helena havia desenhado estava dobrado no bolso da jaqueta de Alexandre, junto com instruções precisas, escritas em sua caligrafia infantil cuidadosa. Durante a viagem de 2 horas, Alexandre lutou contra uma ansiedade crescente que não tinha nada a ver com os riscos da missão. Pela primeira vez em sua vida, ele estava genuinamente preocupado com o bem-estar de outra pessoa acima de seus próprios interesses. A possibilidade de falhar Helena, de não conseguir encontrar as evidências que poderiam salvar sua mãe, pesava em seu peito como uma pedra. Você está bem? Perguntou Roberto, notando a tensão no rosto de Alexandre. Estou pensando em Helena, admitiu Alexandre. Se algo der errado hoje, se formos capturados ou pior, o que acontecerá com ela? Roberto dirigiu em silêncio por alguns momentos antes de responder. Alexandre, você percebe que se tornou pai dessa menina em menos de 1 semana? A observação atingiu Alexandre como um soco no estômago. Não, eu apenas estou tentando protegê-la. Você a ama como se fosse sua filha, disse Roberto, gentilmente. E ela te ama como se você fosse seu pai. Marina e eu vemos isso claramente. Alexandre ficou em silêncio, processando a verdade devastadora daquela observação. Em algum momento, entre salvar Helena na chuva e prometê-la que encontrariam sua mãe, ele havia desenvolvido sentimentos paternais tão intensos que a ideia de perder a menina era fisicamente dolorosa. Isso torna tudo mais difícil, murmurou. Alexandre, ou mais claro, retrucou Roberto. Agora você sabe exatamente pelo que está lutando. Chegaram ao bairro de Helena quando o sol estava nascendo, tingindo os prédios antigos com luz dourada suave. Roberto estacionou a 2 quadras do prédio residencial e eles caminharam cautelosamente pelas ruas que começavam a despertar com trabalhadores a caminho de seus empregos. O prédio onde Helena havia morado era uma construção modesta de 6 andares, com uma biblioteca comunitária no térreo que servia o bairro inteiro. Alexandre observou o movimento através das janelas, notando que havia poucas pessoas no interior, principalmente idosos lendo jornais e algumas mães com crianças pequenas
Ali, disse Roberto discretamente, apontando para um homem sentado em um banco do outro lado da rua. Está lendo jornal há 40 minutos, mas seus olhos verificam a entrada do prédio a cada poucos segundos. Alexandre seguiu o olhar de Roberto e identificou imediatamente a postura alerta que não combinava com a leitura casual. Marcos realmente está vigiando o lugar. Há outro na padaria ali na esquina, continuou Roberto, e provavelmente mais que não conseguimos identificar. Alexandre sentiu a frustração crescer. Estavam tão perto de possivelmente encontrar respostas, mas os vigias de Marcos tornavam qualquer aproximação extremamente perigosa. Talvez possamos criar uma distração, sugeriu Alexandre. Roberto balançou a cabeça. Muito arriscado. Se eles nos reconhecerem, toda a operação estará comprometida. Foi então que Alexandre teve uma ideia que o surpreendeu com sua simplicidade. Roberto, você tem filhos da idade de Helena? Tenho uma filha de 8 anos. Por quê? Porque acabei de perceber algo. Esses homens estão procurando por mim e Helena juntos, ou por Helena sozinha. Eles não estão esperando que uma criança diferente entre na biblioteca acompanhada do pai. Roberto entendeu imediatamente. Você quer que eu traga minha filha para fingir ser Helena? Não, Helena. Apenas uma menina normal visitando a biblioteca com o pai. Enquanto eles focam em verificar se é Helena, você pode acessar o esconderijo. Roberto considerou a ideia cuidadosamente. Seria menos suspeito do que 2 homens adultos entrando sozinhos. Mas e se minha filha ficar assustada? Você não precisa contar a ela sobre o perigo. Apenas diga que é uma aventura especial. Procurar por um tesouro escondido. Roberto pegou o telefone. Minha ex-esposa mora a 20 minutos daqui. Posso pedir para ela trazer Sofia. Enquanto Roberto fazia os arranjos, Alexandre estudou o mapa de Helena mais uma vez. As instruções eram incrivelmente detalhadas para uma criança de 7 anos. Cada passo descrito com precisão, incluindo landmarks visuais que o ajudariam a navegar pela biblioteca. Sofia vem aí, anunciou Roberto após desligar. Disse a ela que é um jogo de detetive especial. 40 minutos depois, uma menina alegre de cabelos cacheados chegou correndo na direção de Roberto, seguida por uma mulher que claramente se preocupava com a natureza misteriosa do pedido. Do ex-marido. Papai, que aventura vamos ter? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando de empolgação. Alexandre observou a interação entre pai e filha, sentindo uma pontada dolorosa ao pensar em Helena esperando ansiosamente na casa de campo. Mais do que nunca, ele estava determinado a encontrar as evidências que poderiam reunir Helena com sua mãe. Vamos procurar por um tesouro muito especial escondido na biblioteca, explicou Roberto, ajoelhando-se na altura de Sofia. Mas precisa ser nosso segredo, está bem? Sofia assentiu vigorosamente, claramente encantada com a aventura misteriosa. Alexandre observou os vigias do outro lado da rua, enquanto Roberto e Sofia se aproximavam da entrada da biblioteca. O homem no banco levantou os olhos do jornal. Estudou brevemente o pai e a filha e voltou à leitura, exatamente como Alexandre havia previsto. Pelo rádio discreto que carregava, Alexandre ouviu Roberto sussurrar: Estamos dentro, direcionando-me para a seção de História do Brasil. Alexandre segurou a respiração, sabendo que os próximos minutos determinariam se encontrariam as respostas que Helena desesperadamente precisava. Ou se toda a missão terminaria em desastre, deixando uma menina corajosa, órfã de mãe e, possivelmente, de sua nova família adotiva também. Encontrei a estante, veio a voz tensa de Roberto pelo rádio, procurando o livro sobre a independência.
Alexandre fechou os olhos e rezou para qualquer força superior que estivesse ouvindo que as memórias de Helena estivessem corretas e que sua mãe realmente tivesse deixado algo que pudesse salvá-las a todas. Consegui. Veio a voz sussurrada de Roberto pelo rádio, carregada de uma excitação contida. A parede se abriu. Estou vendo uma mesa pequena com uma caixa em cima. Alexandre sentiu seu coração acelerar enquanto observava discretamente os vigias que permaneciam em suas posições, aparentemente despreocupados com o pai e a filha que visitavam a biblioteca. "O que tem na caixa?" perguntou Alexandre através do microfone minúsculo. "Documentos, fotografias, pendrives." "Meu Deus, Alexandre! Tem evidências suficientes aqui para derrubar dezenas de pessoas poderosas." Alexandre fechou os olhos em alívio. Finalmente haviam encontrado o que a mãe de Helena havia arriscado a vida para proteger. "Pegue tudo e saiam." "De lá", instruiu Alexandre. "Não demorem." "Papai, que lugar interessante!" exclamou Sofia em voz alta, claramente fascinada pela sala secreta. "É como um castelo de princesa escondido." Alexandre sorriu, apesar da tensão. A inocência da criança estava fornecendo a cobertura perfeita para a operação. "Saindo agora", reportou Roberto. "A parede está fechada novamente. Ninguém suspeitará que estivemos aqui." Alexandre observou pai e filha emergirem da biblioteca 15 minutos depois, Sofia balançando alegremente uma boneca pequena que Roberto havia comprado na loja de presentes da biblioteca, como lembrança da aventura. Os vigias nem levantaram os olhos. Uma hora depois, na segurança do carro a caminho da casa de campo, Roberto abriu a caixa que haviam recuperado. O conteúdo era mais devastador do que qualquer um deles havia imaginado. A mãe de Helena descobriu uma rede de corrupção que vai até os níveis mais altos do governo estadual, explicou Roberto, folheando documentos cuidadosamente organizados. Tem evidências de suborno, lavagem de dinheiro, contratos fraudulentos. Alexandre pegou uma das fotografias, mostrando Marcos em uma reunião com homens que ele reconheceu como políticos influentes e empresários conhecidos por sua reputação duvidosa. Marcos não era apenas um sócio corrupto, murmurou Alexandre com crescente horror. Ele era parte de algo muito maior. E Helena era o único elo entre essas evidências e o mundo exterior, concluiu Roberto. Se eles capturassem ela, poderiam forçar a mãe a sair do esconderijo e destruir todas as provas. Alexandre sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Marcos não havia apenas traído sua confiança pessoal, havia colocado em perigo a vida de uma criança inocente para proteger uma rede criminosa que corrompia toda a estrutura de poder da cidade. Tem mais uma coisa, disse Roberto, puxando um envelope lacrado com o nome de Helena escrito em uma caligrafia elegante, uma carta da mãe dela. Alexandre pegou o envelope com mãos trêmulas. Devemos abrir. Acho que Helena deveria ser a primeira a ler, sugeriu Roberto sabiamente. O resto da viagem passou em silêncio contemplativo, ambos processando a magnitude das evidências que haviam descoberto. Alexandre percebia que sua vida havia mudado, irreversivelmente. Não apenas por causa da traição de Marcos, mas porque agora ele estava irrevocavelmente conectado ao destino de Helena e sua mãe. Quando chegaram à casa de campo, encontraram Helena e Marina no jardim, a menina ensinando Marina a fazer coroas de flores selvagens. A cena era tão pacífica e normal que Alexandre sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que em breve teria que quebrar aquela tranquilidade temporária com notícias que mudariam tudo. Vocês encontraram, exclamou Helena, correndo em direção a eles assim que os viu chegando. Sua capacidade de ler expressões havia detectado imediatamente o sucesso da missão. Encontramos,
confirmou Alexandre, ajoelhando-se para recebê-la em seus braços. E tem uma carta da sua mãe para você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela está bem? Onde ela está? Não sabemos ainda, disse Roberto gentilmente. Mas as evidências que encontramos podem nos levar até... Ela? Marina se aproximou, notando a intensidade emocional do momento. Querem que leiamos a carta juntos? Helena assentiu, suas pequenas mãos tremendo de ansiedade e esperança. Sentaram-se todos na varanda, Helena no colo de Alexandre, enquanto ele abria cuidadosamente o envelope. A carta estava escrita na mesma caligrafia elegante, mas as palavras tremulavam ligeiramente, revelando o estado emocional da mãe quando a escreveu. Minha querida Helena. Alexandre leu em voz alta, sua própria voz embargada pela emoção. Se você está lendo isso, significa que as pessoas más conseguiram me encontrar e eu tive que ir embora para proteger você. Sei que deve estar assustada e confusa, mas precisa ser corajosa como sempre foi. Helena soluçou contra o peito de Alexandre, que pausou a leitura para acariciar seus cabelos. Continue, sussurrou Helena. As informações nesta caixa podem salvar muitas pessoas inocentes, mas também podem colocar você em perigo terrível. Se algo acontecer comigo, entregue tudo para alguém em quem confie completamente. Alguém que tenha mostrado bondade verdadeira, não palavras vazias. Alexandre sentiu um arrepio ao perceber que Helena havia escolhido exatamente isso, confiar nele, baseada em sua demonstração de bondade genuína naquele dia chuvoso. Estou escondida em um lugar seguro, mas não posso voltar para você enquanto essas pessoas más estiverem livres. Seja forte, minha pequena detetive. E lembre-se, às vezes precisamos nos afastar das pessoas que amamos para protegê-las. A carta continuava com instruções específicas sobre como encontrar a mãe de Helena quando fosse seguro, incluindo um código especial e um local de encontro, que apenas elas duas conheciam. Sua mãe está viva, disse Alexandre, abraçando Helena mais apertado. E agora sabemos como encontrá-la. Helena levantou o rosto molhado de lágrimas, mas seus olhos brilhavam com determinação renovada. Então vamos buscá-la? Alexandre olhou para Roberto e Marina, vendo a mesma determinação refletida em seus rostos. Eles haviam se tornado uma família unida por circunstâncias extraordinárias e nenhum deles abandonaria a missão agora. Sim, disse Alexandre com convicção absoluta. Vamos trazer sua mãe para casa. O local de encontro indicado na carta da mãe de Helena era uma pequena capela abandonada nas colinas, a 30 quilômetros da casa de campo. Segundo as instruções, elas deveriam usar um código específico. 3 batidas curtas, uma longa, 2 curtas, para identificar-se como seguras. Alexandre dirigia com cuidado pela estrada sinuosa, enquanto Helena estava sentada ao seu lado, agarrando firmemente a carta da mãe. Roberto e Marina seguiam em outro carro, mantendo distância segura caso precisassem de uma rota de fuga alternativa. Estou nervosa, admitiu Helena quando avistaram a capela no topo de uma colina pequena. E se minha mãe não estiver lá? Alexandre estacionou discretamente atrás de um bosque de eucaliptos, de onde podiam observar a capela sem serem vistos. Sua mãe é muito inteligente, Helena. Se ela disse que estaria aqui, estará. Eles observaram o local por 15 minutos, antes de ver uma figura feminina emergir cautelosamente dos fundos da capela. Mesmo à distância, Alexandre pôde ver a semelhança inconfundível entre mãe e filha. A mesma postura alerta, os mesmos cabelos castanhos ondulados. É ela! Gritou Helena, tentando sair do carro antes que Alexandre pudesse segurá-la. Espere! Disse Alexandre firmemente. Precisamos ter certeza de que é seguro.
Roberto apareceu ao lado do carro, tendo se aproximado silenciosamente através das árvores. Verifiquei o perímetro. Não vejo sinais de vigias ou armadilhas, mas não podemos baixar a guarda. Helena estava praticamente vibrando de ansiedade. Por favor, posso ir até ela? Ficamos separadas por tanto tempo. Alexandre olhou para aquela menina corajosa que havia transformado sua vida completamente e tomou uma decisão que sabia ser arriscada, mas necessária. Vamos juntos, disse ele, mas devagar, e se eu disser para correr, você corre sem questionar. Caminharam pela encosta íngreme, Helena quase correndo na frente enquanto Alexandre a seguia de perto. Quando chegaram ao portão da capela, Helena bateu o código exatamente como a mãe havia instruído. A porta se abriu imediatamente, revelando uma mulher magra de aproximadamente 35 anos, com olhos inteligentes que refletiam semanas de estresse e medo. Seu rosto se iluminou com alegria indescritível ao ver Helena. "Minha pequena detetive", ela exclamou, ajoelhando-se para receber Helena em seus braços. Alexandre observou a reunião emocionante entre mãe e filha, sentindo sua própria garganta apertar com emoção. Ver Helena finalmente segura nos braços de sua mãe era uma sensação de completude que ele nunca havia experimentado. "Você deve ser Alexandre", disse a mulher, levantando-se sem soltar Helena. "Sou Carla Silva. Helena me contou tudo através dos nossos códigos secretos que deixamos nos lugares de encontro." "Como assim?", perguntou Alexandre confuso. Carla sorriu pela primeira vez em semanas. "Helena é muito mais inteligente do que parece. Ensinei a ela formas de deixar mensagens codificadas em lugares específicos caso nos separássemos. Ela conseguiu me informar sobre você, sobre Roberto e Marina, sobre tudo que vocês fizeram para protegê-la." Alexandre olhou para Helena com admiração renovada. "Você estava se comunicando com sua mãe o tempo todo?" Helena corou ligeiramente. "Só algumas vezes. Não queria que vocês se preocupassem mais ainda." Foi então que Roberto apareceu, correndo pela encosta, sua expressão alarmada. "Temos problemas. Marcos descobriu nossa localização. Há pelo menos 6 carros subindo a estrada principal." Carla empalideceu instantaneamente. "Eles me encontraram." Alexandre sentiu o pânico crescer, mas forçou sua mente a permanecer clara. "A outra saída desta colina, há uma trilha nos fundos que leva a uma estrada secundária", disse Carla, "mas a pé, com Helena." "Eu consigo correr", insistiu Helena bravamente. "Corri por semanas nas ruas." Marina apareceu do outro lado da capela, ofegante. "Alexandre, Marcos está vindo pessoalmente. Vi a placa do carro dele." A menção de Marcos fez Alexandre sentir uma raiva fria. Seu ex-sócio havia tornado aquela situação pessoal ao colocar em risco a vida de uma criança inocente. "Carla", disse Alexandre com determinação, "você tem um telefone? Precisamos ligar para as autoridades que não estão comprometidas." Carla pegou um celular antigo. "Tenho contatos em Brasília, promotores federais que estão investigando a mesma rede de corrupção. Ligue para eles agora. Diga onde estamos e que temos evidências completas sobre a operação de Marcos." Enquanto Carla fazia a ligação urgente, Alexandre pegou Helena no colo. "Vamos sair daqui. E se eles nos alcançarem?", perguntou Helena, seus braços pequenos envolvendo o pescoço de Alexandre. Alexandre olhou nos olhos da menina que havia se tornado sua filha do coração. "Então eu vou proteger você e sua mãe, não importa o que aconteça." Começaram a descer pela trilha íngreme nos fundos da capela. Helena no colo de Alexandre, Carla correndo ao lado deles carregando a caixa de evidências, Roberto e Marina cobrindo a
Retaguarda. Atrás deles, ouviram o som de motores se aproximando rapidamente e vozes gritando ordens. Marcos havia trazido uma verdadeira operação militar para capturar uma menina de 7 anos e silenciar a verdade. Mais rápido, urgiu Roberto. Eles descobriram que não estamos na capela. Alexandre forçou suas pernas a moverem-se mais rapidamente pela trilha rochosa, sentindo Helena se agarrar mais firmemente nele. Cada passo os levava mais longe da segurança relativa dos carros, mas também mais perto de uma possível fuga. Ali, gritou Marina, apontando para uma estrada de terra no vale abaixo. Se conseguirmos chegar lá... Foi então que ouviram o som que todos temiam. Cães de caça latindo atrás deles. Marcos havia trazido rastreadores profissionais. Alexandre olhou para Helena, vendo medo em seus olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Naquele momento ele soube que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para manter aquela menina corajosa segura, mesmo que isso custasse sua própria vida. Alexandre corria pela trilha íngreme carregando Helena, seus pulmões queimando com o esforço quando ouviu o som que havia estado esperando. Helicópteros se aproximando. Carla havia conseguido contatar os promotores federais e eles estavam chegando com reforços. Olhem! Gritou Marina, apontando para o céu, onde 3 helicópteros da Polícia Federal apareceram sobre a colina, cercando rapidamente a área onde Marcos e seus homens haviam se posicionado. Alexandre parou de correr, colocando Helena gentilmente no chão, enquanto observavam a operação se desenrolar acima deles. Através do alto-falante de um dos helicópteros, uma voz autoritária ecoou pela montanha. Marcos Andrade, você está cercado. Renda-se imediatamente com suas mãos visíveis. Helena segurou a mão de Alexandre firmemente. Nós conseguimos... Acho que sim, respondeu Alexandre, sentindo uma mistura de alívio e incredulidade. A perseguição havia durado semanas, mas estava terminando em questão de minutos com a chegada das autoridades federais. Carla se aproximou, abraçando Helena pelo outro lado. Os promotores disseram que tinham mandados de prisão prontos há meses, apenas esperando evidências suficientes para proceder. Roberto apontou para a estrada de terra, onde vários veículos oficiais se aproximavam rapidamente. Parece que sua caixa de evidências era exatamente o que eles precisavam. Do alto da colina, puderam ouvir gritos e sons de resistência, mas gradualmente tudo se acalmou. Um dos helicópteros pousou próximo a eles e um homem de terno desceu, se identificando como promotor federal Henrique Santos. Senhora Silva, disse ele, cumprimentando Carla respeitosamente. Suas evidências são extraordinárias. Conseguiremos processar toda a rede de corrupção com base no material que você coletou. Carla assentiu, visivelmente aliviada. E Marcos Andrade? Preso junto com 12 associados. As acusações incluem lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. O promotor olhou para Alexandre. Senhor Monteiro, lamento informar que sua empresa precisará passar por uma investigação completa. Alexandre assentiu, surpreendentemente em paz com aquela perspectiva. Entendo. Farei tudo o que for necessário para cooperar. Na verdade, continuou o promotor, baseado nos depoimentos iniciais de Marcos, parece que ele escondeu suas atividades ilegais de você muito eficientemente. Provavelmente não haverá acusações contra você pessoalmente. Helena olhou para Alexandre com admiração. Isso significa que você não vai ser preso? Alexandre ajoelhou-se na altura dela, sorrindo pela primeira vez em dias. Significa que podemos começar uma vida nova, livre das mentiras e corrupção de Marcos. O promotor observou a interação entre Alexandre e Helena com interesse. Há outra questão legal para discutirmos. Helena precisa de um responsável legal permanente.
Carla e Alexandre trocaram olhares, ambos compreendendo a implicação. Durante as semanas de separação, Helena havia desenvolvido um vínculo paternal profundo com Alexandre, enquanto Carla havia percebido através das mensagens codificadas que sua filha havia encontrado uma figura paterna genuína. "Senhor Alexandre", disse Helena timidamente, "você gostaria de continuar sendo meu pai adotivo mesmo quando tudo estiver seguro?" A pergunta simples quebrou as últimas barreiras emocionais que Alexandre mantinha. Lágrimas que ele havia reprimido por décadas finalmente caíram livremente por seu rosto. "Helena, nada no mundo me faria mais feliz", respondeu com voz embargada. Carla se aproximou, colocando a mão no ombro de Alexandre. "E eu gostaria de convidá-lo para ser parte da nossa família de verdade. Helena me contou como você arriscou tudo para protegê-la." Marina e Roberto se aproximaram, também visivelmente emocionados. "E nós?", perguntou Marina brincando, "também somos família agora?" Helena riu correndo para abraçar Marina e Roberto. "Claro, somos todos família escolhida." O promotor sorriu ao observar a cena. "Bem, parece que todos os aspectos legais podem ser resolvidos facilmente, especialmente considerando que o Sr. Monteiro demonstrou claramente sua capacidade e dedicação para cuidar de Helena." Nas semanas que se seguiram, a vida de todos eles foi transformada completamente. Alexandre vendeu sua empresa comprometida e usou os recursos para estabelecer uma fundação dedicada a proteger crianças vulneráveis e investigar corrupção institucional. A experiência com Helena havia mostrado a ele um propósito muito mais significativo do que simplesmente acumular riqueza. Carla retomou seu trabalho jornalístico, mas agora com proteção federal e recursos da Fundação de Alexandre para investigar casos de injustiça social. Sua coragem em expor a rede de Marcos havia se tornado um caso modelo para outros jornalistas investigativos. Helena foi oficialmente adotada por Alexandre, mas manteve sua conexão profunda com sua mãe biológica. A menina corajosa que havia sobrevivido semanas nas ruas agora tinha 2 pais que a amavam incondicionalmente e uma família estendida que incluía Marina, Roberto e até mesmo Sofia, a filha de Roberto. Marina se tornou diretora executiva da Fundação, finalmente encontrando uma carreira que combinava suas habilidades administrativas com seu desejo de fazer diferença no mundo. Roberto estabeleceu uma agência de investigação ética que trabalhava exclusivamente para causas justas. Na tarde de uma quinta-feira ensolarada, exatamente 2 meses após aquele primeiro encontro na chuva, Alexandre e Helena caminhavam pela mesma rua onde tudo havia começado. A diferença era que agora caminhavam lado a lado, pai e filha, visitando o centro comunitário que haviam estabelecido no local. "Senhor Alexandre", disse Helena, usando o título que ela insistia em manter por carinho, "você se arrepende de ter me ajudado naquele dia?" A Alexandre parou de caminhar, ajoelhou-se na frente de Helena e segurou suas mãos pequenas. "Helena, aquele foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia em que descobri que minha vida só tinha sentido quando eu tinha alguém para amar e proteger." Helena sorriu, aquele sorriso radiante que havia conquistado o coração de Alexandre desde o primeiro momento. "E foi o dia em que descobri que anjos existem. Mas às vezes eles usam ternos caros e dirigem carros grandes." Alexandre riu, abraçando a menina que havia salvado sua alma tanto quanto ele havia salvado sua vida. Ao redor deles, a vida da cidade continuava seu ritmo normal, mas para ambos, o mundo havia se tornado um lugar fundamentalmente melhor. Um lugar onde a coragem de uma criança pequena
e a bondade de um estranho podiam criar milagres verdadeiros. 6 meses haviam se passado, desde aquela tarde chuvosa que mudou para sempre a vida de Alexandre e Helena. A casa que agora compartilhavam era uma construção aconchegante nos arredores da cidade, com um jardim amplo onde Helena podia correr livremente e uma biblioteca bem abastecida que se tornou seu refúgio favorito. Nesta manhã de sábado, Alexandre observava Helena no jardim, ensinando técnicas de observação para um grupo de crianças que participavam dos programas da fundação. Sua capacidade natural de liderança e sua experiência única a tornavam uma mentora extraordinária para outras crianças que haviam enfrentado situações difíceis. Lembrem-se, Helena explicava pacientemente para as crianças mais novas. Às vezes, as pessoas adultas que parecem mais assustadoras são apenas pessoas tristes que precisam de ajuda. E às vezes, as pessoas que parecem mais gentis podem estar escondendo segredos ruins. Por isso é importante confiar no que vocês sentem aqui dentro, disse ela, colocando a mão no peito. Alexandre sorriu, impressionado como sempre com a sabedoria que Helena havia desenvolvido através de suas experiências. Ela havia transformado sua dor em força, sua vulnerabilidade em compaixão, e sua inteligência precoce em uma ferramenta para ajudar outros. Carla se aproximou dele na varanda, carregando 2 xícaras de café. Sua relação havia evoluído, naturalmente de gratidão mútua, para uma parceria verdadeira na criação de Helena. Eles nunca se tornaram um casal romântico, mas desenvolveram uma amizade profunda baseada no amor compartilhado pela menina extraordinária. Ela está se preparando para a apresentação de amanhã? Perguntou Carla, referindo-se ao evento onde Helena falaria para um grupo de empresários sobre responsabilidade social. Ela diz que não precisa se preparar, que vai falar do coração, respondeu Alexandre, balançando a cabeça em admiração. Às vezes esqueço que ela ainda é uma criança muito especial, concordou Carla, que teve a sorte de encontrar um pai igualmente especial. Marina chegou pela manhã para almoçar com a família, uma tradição que haviam estabelecido aos sábados. Ela trouxe relatórios sobre os novos projetos da fundação, mas também histórias sobre as famílias que estavam sendo ajudadas pelos programas que haviam criado. Vocês sabem, disse Marina durante o almoço, já ajudamos mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade nos últimos 6 meses. E tudo começou porque um homem decidiu responder ao pedido de ajuda de uma menina na chuva. Roberto chegou no final da tarde com sua filha Sofia, que havia se tornado a melhor amiga de Helena. As 2 meninas correram para o jardim, suas risadas ecoando pela propriedade enquanto brincavam de detetive, um jogo que Helena havia inventado baseado em suas experiências reais. Como está o caso, Marcos? E perguntou Alexandre a Roberto enquanto observavam as meninas brincar. Condenado a 20 anos de prisão, respondeu Roberto com satisfação. E mais de 30 pessoas da rede foram presas. O impacto na limpeza da corrupção na cidade tem sido significativo. Alexandre assentiu, sentindo uma sensação profunda de justiça cumprida. Marcos havia pagado por seus crimes, mas mais importante, centenas de outras pessoas inocentes estavam agora protegidas de sua influência maligna. Ao anoitecer, quando todos os convidados haviam partido, Alexandre tucou Helena na cama. Um ritual que ambos haviam aprendido a valorizar profundamente. Pai Alexandre, disse Helena, usando a variação carinhosa do título que havia criado. Você se lembra do que me disse no primeiro dia sobre encontrar um propósito? Lembro. Por quê? Porque hoje pensei que talvez você tenha encontrado seu propósito não só em me proteger, mas em proteger todas as crianças que precisam de ajuda.
Alexandre sentiu sua garganta apertar com emoção. E você, pequena sábia? Qual é seu propósito? Helena sorriu, seus olhos brilhando com a mesma determinação que Alexandre havia aprendido a reconhecer e admirar. Meu propósito é mostrar para outras crianças que não importa quão assustado você esteja, sempre existe alguém bom no mundo disposto a ajudar. Só precisamos ter coragem para pedir. Alexandre beijou a testa de Helena, sussurrando uma oração silenciosa de gratidão pela presença transformadora daquela menina em sua vida. Mais tarde, sentado sozinho na varanda sob um céu estrelado, Alexandre refletiu sobre a jornada extraordinária que o havia levado de um empresário isolado e emocionalmente distante para um pai dedicado e defensor dos vulneráveis. A traição de Marcos, por mais dolorosa que tivesse sido, havia se revelado uma bênção disfarçada que o libertou de uma vida vazia para encontrar significado verdadeiro. Sua empresa corrupta havia sido substituída por uma fundação que tocava vidas reais. Sua solidão autoimposta havia sido curada por uma família escolhida, baseada em amor genuíno. Seu foco obsessivo em acumular riqueza havia evoluído para uma paixão por usar recursos para criar mudanças positivas no mundo. Na distância, as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, lembrando-o de todas as vidas que estavam sendo vividas naquele momento, algumas em alegria, outras em sofrimento, mas todas conectadas pela humanidade compartilhada. Alexandre sorriu, sabendo que em algum lugar daquela cidade havia outras crianças como Helena que precisavam de proteção, outras histórias de coragem esperando para serem escritas, outros encontros casuais que poderiam mudar vidas para sempre. A jaqueta de couro do antigo perseguidor, agora emoldurada em seu escritório como lembrança, não representava mais uma ameaça vencida, mas um símbolo poderoso de que o mal só prospera quando pessoas boas escolhem não ver, não ouvir e não agir diante do sofrimento dos inocentes. Levantando-se para entrar em casa, Alexandre olhou uma última vez para o quarto de Helena, onde uma luz noturna projetava sombras suaves nas paredes. Amanhã seria outro dia cheio de possibilidades, desafios e oportunidades para fazer diferença no mundo. E tudo havia começado com uma menina corajosa correndo na chuva e um homem que escolheu responder ao seu pedido de ajuda. Às vezes, Alexandre pensou enquanto apagava as luzes. Os milagres mais extraordinários começam com os gestos mais simples de bondade humana.